padrões de herança. Herança autossômica é o tipo de herança que está relacionada aos autossomos, cromossomos não sexuais. Na tela estão representados os cariótipos da mulher e do homem. No cariótipo feminino, os cromossomos XX e no masculino, os cromossomos XY correspondem aos cromossomos sexuais. Os demais cromossomos são considerados autossomos. Herança autossômica recessiva. Entre as heranças autossômicas recessivas, a mais estudada é o albinismo. O albinismo é uma condição rara, herdada de modo mendeliano como um fenótipo recessivo em muitos animais, inclusive os humanos. O marcante fenótipo branco é causado pela incapacidade do corpo de fabricar melanina, o pigmento responsável pela maior parte da coloração negra e marrom dos animais. Nos humanos, tal coloração é mais evidente nos cabelos, na pele e na retina, e sua ausência nos albinos, que têm o genótipo homozigoto recessivo azinho-azinho, leva a um cabelo louro, pele branca e pupilas de cor de rosa, devido ao pigmento hemoglobina dos vasos sanguíneos da retina. Nos heredogramas, a herança mendeliana simples de um distúrbio recessivo é revelada pelo surgimento do fenótipo recessivo, tanto na prole masculina quanto na prole feminina de pessoas não afetadas. Na herança recessiva, o fenótipo recessivo só se manifestará quando o indivíduo possuir um genótipo homozigoto recessivo, por exemplo, azinho-azinho. Para descobrir se a herança é recessiva, basta usar a seguinte regra: pais normais, filhos afetados, herança recessiva. Herança autossômica dominante. No caso dos distúrbios herdados como dominantes, o alelo normal é o recessivo e o alelo anormal é o dominante. Vamos tomar como exemplo de herança autossômica dominante a acondroplasia, um tipo de nanismo. Aqui, as pessoas com estatura normal são geneticamente desinho-desinho, ou seja, recessivas. E o fenótipo anão, em princípio, pode ser desão-desinho ou desão-desão. Entretanto, acredita-se que as duas doses do alelo desão nas pessoas desão-desão produzem um efeito tão grave que é um genótipo letal. Se for verdade, todos os acondroplásicos são heterozigotos. Na análise de heredogramas, as principais indicações para se identificar um distúrbio dominante como herança mendeliana são que o fenótipo tende a aparecer em todas as gerações do heredograma e que os genitores afetados transmitem o fenótipo tanto para os filhos quanto para as filhas. O fenótipo aparece em todas as gerações porque, em geral, o alelo anormal portado por uma pessoa tem que ter vindo de um genitor da geração anterior. Portanto, se um filho for afetado, um de seus genitores tem que ser também afetado. Uma outra pista para se descobrir se a herança é autossômica dominante, que pode ser entendida como uma regra, é a seguinte: pais afetados, filhos normais, herança autossômica dominante. Herança ligada ao sexo. É causada por genes localizados no cromossomo X, na região não homóloga ao Y, ou por genes localizados no cromossomo Y em sua região diferencial não homóloga ao X. Além da masculinização em si, nenhum fenótipo humano foi conclusivamente comprovado como sendo ligado ao Y. Herança ligada ao Y. O cromossomo Y do peixe lebistes é portador de um gene determinante de um fenótipo, que consiste em um ponto pigmentado na base da nadadeira dorsal. Este fenótipo passa de pai para filho, e as fêmeas nunca possuem o gene. Este é um exemplo claro de herança ligada ao Y.
Herança recessiva ligada ao X. Os fenótipos com herança recessiva ligada ao X apresentam os seguintes padrões nos heredogramas. Muito mais homens do que mulheres exibem o fenótipo recessivo. Nenhum dos filhos de um macho afetado será afetado, mas todas as suas filhas serão portadoras do gene na condição heterozigota, de modo que metade de seus filhos homens será afetada. Herança dominante ligada ao X. As heranças dominantes ligadas ao X são relativamente raras. Quando existem, seguem os seguintes padrões nos heredogramas. Homens afetados passam a condição a todas as filhas, mas a nenhum dos filhos. Mulheres heterozigotas passam geralmente a condição a metade de seus filhos e filhas. Se forem homozigotas, todos os seus filhos e filhas serão afetados. Daltonismo. O daltonismo é uma anomalia que impossibilita o indivíduo de distinguir determinadas cores, como o vermelho e o verde. O gene recessivo responsável pelo daltonismo localiza-se na região não homóloga do cromossomo X. O daltonismo é mais frequente em homens do que em mulheres, pois para se manifestar na mulher é necessário estar em homozigose recessiva desinho-desinho, enquanto que, nos homens, basta a presença de um gene desinho para a anomalia aparecer. A hemofilia nas famílias reais da Europa. A hemofilia é outra anomalia genética determinada pela presença de um gene recessivo localizado na região não homóloga do cromossomo X. A hemofilia caracteriza-se por deficiência na coagulação do sangue. Muitas proteínas devem interagir em sequência para que o sangue coagule. O tipo mais comum de hemofilia é causado pela ausência ou disfunção de uma destas proteínas, chamada fator 8. As mulheres hemofílicas geralmente morrem na adolescência, quando atingem a maturidade sexual, devido às hemorragias menstruais. São raros os casos de mulheres hemofílicas que atingem a idade adulta. Um raro fenótipo recessivo ligado ao X, que é de interesse do ponto de vista da diferenciação sexual, é uma condição chamada Síndrome da Feminização Testicular, que tem uma frequência de cerca de 1 em 65 mil nascimentos masculinos. As pessoas afetadas por essa síndrome são cromossomicamente masculinas, tendo 44 autossomos, mais um X e um Y, mas se desenvolvem como mulheres. Têm genitália externa feminina, uma vagina em fundo de saco e não possuem útero. Os testículos podem estar presentes nos grandes lábios ou na cavidade abdominal. Embora muitos desses indivíduos tenham um casamento feliz, são logicamente estéreis. A condição não é revertida por tratamento com hormônios masculino, andrógeno, de modo que às vezes é chamada de síndrome da insensibilidade androgênica. O motivo da insensibilidade é que há uma disfunção do receptor de andrógeno, de modo que o hormônio não atua nos órgãos-alvo, que estão envolvidos na masculinidade. Inativação do cromossomo X. Bem no início do desenvolvimento das fêmeas de mamíferos, um dos cromossomos X de cada célula torna-se inativo. O cromossomo X inativado torna-se altamente condensado e é visível como um ponto de coloração escura chamado corpúsculo de Barr. Surpreendentemente, esta inativação cromossômica persiste por todas as multiplicações mitóticas subsequentes, que produzem o corpo adulto do animal. O processo de inativação é aleatório, afetando um ou outro cromossomo X. Como resultado dessa inativação, o corpo da fêmea adulta é uma mistura ou um mosaico de células com um ou outro genótipo dos dois cromossomos X diferentes.
Um interessante exemplo de inativação do cromossomo X é o fenótipo produzido em determinadas pelagens de gatos. Em gatas malhadas de preto e laranja, o cromossomo X, que possui o alelo para a cor preta, está inativado nas regiões laranja, enquanto que o cromossomo X, que possui o alelo para a cor laranja, está inativado nas regiões pretas. A cor branca é condicionada por um outro gene que atua em determinadas regiões do corpo. Mosaico somático em 3 gerações de mulheres heterozigotas para a displasia ectodérmica anidrótica, herança recessiva ligada ao X, ausência de glândulas sudoríparas. As áreas sem glândulas sudoríparas são indicadas em escuro. A extensão e localização dos diferentes tecidos é determinada ao acaso, mas cada mulher exibe o mosaico padrão característico.